Da capital global dos homicídios a um dos países mais seguros da América Latina, El Salvador tem se destacado pela sua política controversa, comandada pelo presidente Nayib Bukele. O método, no entanto, é bastante questionável. Esse é o tema do Em Pauta dessa semana. A capa da revista Veja dessa semana traz uma reportagem especial da repórter Dia Internacional Amanda Peste, que traz exatamente esse retrato que eu havia falado. Vale tudo contra o crime. A gestão do salvadorenho reduziu de 36 para 1,9 o índice de homicídios a cada 100 mil habitantes. A taxa é 10 vezes menor se comparada à do Brasil. O líder tem sido elogiado por figuras como os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei. Por outro lado, a falta de liberdade e a violação dos direitos humanos são um dos motivos aí apontados como abuso de poder do político. Para falar sobre isso, eu estou aqui agora em contato com a repórter de internacional Amanda Peste. Amanda, prazer falar com você, parabéns pela reportagem, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo. Amanda, você foi para El Salvador para, claro, trazer todas as impressões, todas as informações que você colocou aí na reportagem. Queria então que você relatasse um pouco para a gente quais foram as suas primeiras impressões da população em relação ao presidente. Foi curioso, porque, bom, assim que eu cheguei, eu peguei um Uber, né, do aeroporto de San Salvador até o centro, né, da capital, onde eu ia ficar hospedada. E logo conversando com esse motorista de Uber, eu resolvi dar uma perguntada, porque, né, a gente, jornalista, já quer logo saber o que as pessoas estão pensando. E ele me contou que na época do domínio das gangues, ele não podia circular livremente, né, na cidade. Ele era, na época, motorista de táxi, ainda não tinha Uber, e ele não podia circular livremente na cidade porque existia risco de sequestro. As gangues miravam, né, as pessoas que iam entrar nos carros, sequestravam e depois pediam dinheiro de resgate. As gangues, o dinheiro, né, o financiamento, né, do crime vinha da extorsão, e um dos métodos de extorsão era por meio do sequestro. Então, logo de cara, ele já me contou isso e também me falou da diferença que é viver em El Salvador hoje, com o governo Bukele e sem o domínio das gangues. Então, foi logo de cara uma percepção, né, positiva das mudanças em direção à segurança. Só que o buraco é mais embaixo, né? Depois que a gente começa a conversar com mais pessoas, percebe que isso é a superfície, né, da questão. Fora isso, você sentiu um clima de tensão no ar, até por esse excesso de segurança? Então, é engraçado porque é um pouco diferente de existir, por exemplo, estou aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, a gente sempre toma cuidado de não sair com o celular na mão na rua, tem medo de assalto, a gente sempre fica super atento, isso aqui em São Paulo, mas também em diversas regiões do Brasil. Em El Salvador, principalmente na capital, no centro histórico, nas áreas que são mais comerciais e centrais, não existe isso. Por outro lado, é uma sensação de tensão constante, porque o país é completamente militarizado, então tem 2, 3, 4 soldados fardados carregando fuzis a cada esquina, praticamente. É uma sensação de uma espécie de panela de pressão, que a qualquer momento essa tensão toda pode transbordar em forma de violência do Estado. É uma sensação de vigilância constante. Teve também logo quando eu cheguei ao país, né, saindo do aeroporto, eu já tinha passado por todos os trâmites de imigração e chegando lá tinha uma mega operação de busca de drogas com vários cães farejadores e policiais dos narcóticos.
E aí um desses policiais, acho que ele olhou para mim e achou que eu não fosse salvadorenha, não me achou com cara de salvadorenha e já me parou, mesmo depois de eu ter passado por todos os trâmites de imigração, para pedir meu passaporte, perguntar quem eu era, de o que eu estava fazendo ali, qual era a reportagem que eu ia fazer no país, e também me pediu informações sobre quais eram os meus contatos no país, com quem eu faria entrevistas. Eu fui omissa, né? Mas foi uma situação que eu não imaginaria antes de ter ido para lá. Ah, com certeza, né? Você estava trabalhando e tentando fazer o seu trabalho ali de acordo com as limitações, né, do lugar. Agora, a população, pelo que você sente, né, tem dois lados dessa moeda. É uma população que concorda com o governo, com esse método mais radical, ou só concorda aqueles que não têm algum familiar ou, de certa forma, não são afetados de algum modo com essa política dura e abusiva, né, também do presidente? Então, assim, quem seja completamente devoto ao presidente Bukele. Porque ele é super popular até, né? Super. A aprovação dele está em 91%, que seria a maior aprovação do mundo. Existe um questionamento que é a empresa que faz esse levantamento, que é a Gallup de El Salvador, tem algum tipo de relação com a campanha do Bukele lá atrás, quando ele virou presidente em 2019. Então, assim, é verdade que ele é super popular, mas acho que esse dado específico de 91% talvez seja necessário olhar com uma certa cautela. Mas, mesmo assim, a grandíssima parte da população apoia ele pela libertação que ele representou, né, do domínio das gangues. E tem gente que me disse que, mesmo sabendo das consequências negativas, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é uma política que basicamente fez uma rede de arrasto para prender todos os criminosos que estavam na rua, e nessa rede de arrasto caíram milhares de inocentes. E tem gente que, mesmo sabendo disso, acha que vale a pena pelo quanto a vida melhorou no sentido de ter liberdade de circulação, de não ter o risco de você ser alvejado no meio dessa guerra urbana, de não sair de casa pensando que você pode morrer na rua. Então, e tem gente que escolhe ignorar, tem gente que não acredita, que apoia o Bukele incondicionalmente, mas também fala que essa história de que ele está atropelando os direitos humanitários, os direitos humanos, e atropelando também a democracia, diz que é uma narrativa. E também há aqueles, principalmente aqueles que são diretamente afetados por isso, que tiveram algum de seus familiares presos, aí sim são contrários ao regime. Então não é assim preto no branco, tem vários tipos de posicionamento aí. Agora, Amanda, além da reportagem que você fez para a revista, você também gravou ao longo do seu caminho ali por lá, por El Salvador, e você fez uma reportagem, a gente vai mostrar aqui agora para quem está acompanhando a gente. Vamos ver. Nosso país é como niño enfermo. Nos toca agora a todos cuidarlo. $30, $40, $50 homicidios diarios. Eso es lo que eran las pandillas. Queremos $1000 para tal día y si tú no la das, o para tales horas, si tú no la das, pues te matamos a ti o a alguien de tu familia. Hasta el 2022 que aparece Nayib Bukele con esta ley antipandillas. Si él no hubiera puesto el régimen, este país no sé qué fuera. El pueblo es lo que quiere. Yo siento que tiene sus pros y sus contras, porque la verdad es que sí hay cosas positivas y también hay cosas negativas.
El régimen para mí ha ayudado bastante a la seguridad, pero sí estoy en contra de las arbitrariedades que han hecho con los jóvenes inocentes. Nayib Bukele assumiu a presidência de El Salvador em 2019, quando o país era conhecido como a capital mundial dos assassinatos. Em 2015, El Salvador tinha 104 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Com Bukele, esse índice despencou para 1,9, 10 vezes menos que o do Brasil. Com o regime de exceção, ele reduziu drasticamente a criminalidade, mas às custas de prisões em massa, que atingiram milhares de inocentes. Isso levou o país a ter a maior taxa de encarceramento do planeta. Entonces la gente, en la medida que no ha sido afectada directamente por estas políticas, porque no tienen familiares detenidos, porque no han visto reducidas sus derechos, sino que lo ha sido progresivamente, estuvieron y están dispuestos a que otros paguen las consecuencias de la pérdida de democracia. Y si hay unos inocentes que se van, pues así es el costo de todo esto. Necesitamos libertad a nuestros familiares. 3 años no los hemos visto. No sabemos si los tiene vivos. Cuando a mi hijo se lo llevaron, yo le hice una promesa. Le dije que no sabía que él se iba a enfrentar, pero que luchar por sobrevivir. Que quiero que seas fuerte, porque tu mamá va a luchar por sacarte de él. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Solicitaron ingresar a la vivienda, pues se les abrió la puerta, ingresaron y comenzaron a revisar la casa, ¿verdad? Al final uno de ellos dijo de que decimos dónde tenés la droga. Pero mi esposa dijo, pero ¿cuál droga? Y si no han hallado nada en la revisión que ustedes han hecho, no han encontrado ningún ilícito, ¿verdad? Le dijo a mi hijo que quedaba detenido. Mi esposa le dice, ¿detenido por qué? Si no ha encontrado nada ilícito en la vivienda, no ha encontrado nada de lo que ustedes andan buscando, ¿verdad? Se les acusa por supuestamente pertenecer a la pandilla. Por eso están siendo procesados. Y por eso es que van a ir más de 800, 300, 500 personas en una sola audiencia, en un solo juicio, y basta con que un policía o un testigo que tiene un criterio, un testigo que lo señala, diga, sí, esa persona que tiene estas características pertenece a esta estructura. Con ese simple testimonio, esta persona puede llevarse 20 años o 30 años de cárcel. Estamos hablando de espacios, de celdas diseñadas para 60 personas donde hay 250. O sea, ya las condiciones de hacinamiento son extremas, donde las personas consumen un vaso con agua al día, si les es posible, donde no pueden hacer sus necesidades fisiológicas y reciben castigos, entre ellos choques eléctricos, palizas. Apesar das denúncias, o modelo de segurança de Bukele virou exemplo para líderes como Trump e Milei. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Yo fui uno de los que convencí a mi familia a votar por este señor que es inconstitucional en este segundo mandato. Entonces, duele porque yo pensaba que las cosas iban a cambiar para bien, porque
Yo pienso que cuando uno comete un delito o ha hecho algo malo, pues, y si la ley tiene que pagarlo, pero uno siendo inocente y además haber sido víctimas todavía de estos grupos, ¿verdad? Entonces duele más todavía porque yo pensé que el régimen era aplicado solamente a grupos de 22 años. Por eso también hay bastante gente que está detenida que no tiene nada que ver, pero si hablamos de que vale la pena, pues yo siento que sí vale la pena, pues hasta el país ha cambiado, hasta el país se mira más bonito con turismo y todo. Desde 2022, El Salvador vive sob estado de exceção. O poder se concentrou nas mãos de Bukele e milhares foram presos sem julgamento. Para muitos, o país trocou a violência das gangues pela do Estado e já vive uma ditadura moderna. Hemos confirmado a este día 383 víctimas, confirmadas con documentos, confirmación de la familia, entre otras. Ok. Pero hay una cifra negra, que es la que le hablo, que son más de 1000. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Bueno, hemos tenido a nuestra vista bases de datos de centros penales donde están reportadas estas personas, pero donde estamos seguros y convencidos que se intentan ocultar, porque les ponen las causas de muerte, les ponen sobre averiguar, así se llama el término, pero las familias al ver el cadáver dice otra cosa. Y ellos han tomado fotografías que nosotros tenemos y hemos documentado, han tomado videos, pero además hay muchas inconsistencias entre lo que dice el peritaje o lo que dice el parte médico o la autopsia y lo que se ve a la hora de entregar el cadáver. No hay independencia de poderes, no lo hay. La Asamblea Legislativa es una sucursal de Casa Presidencial porque hace totalmente lo que el presidente diga. Desde o início do estado de exceção, mais de 85.000 pessoas foram parar atrás das grades em El Salvador. Quase 10% dos homens jovens estão presos. Literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Estamos batallando bastante y pedirle a los organismos internacionales que vean y escuchen la contraparte, que somos nosotros los afectados, el daño colateral, dicen ellos. Quando você olha, né, essa última fala dessa moça que você entrevistou, que ela fala é o dano colateral do governo, né, que o próprio governo diz, é algo que choca, de certa forma, porque você antes tinha a população refém do crime, das gangues, né, no início do vídeo a gente vê, né, relatos das pessoas, não, morriam 30, 40, 50 pessoas por dia, que é algo inimaginável, né, uma violência desse tamanho. E agora você tem uma aparente segurança, mas sob qual preço? Né? O preço também de muitas vezes você ter alguma pessoa presa, às vezes um conhecido, um parente, quem quer que seja, e você não sabe se essa pessoa está morta ou viva, porque você simplesmente não tem mais notícia daquela pessoa. Isso é muito chocante, né? Esses relatos que você trouxe aí no vídeo. Não, é muito chocante, é difícil não se emocionar enquanto está fazendo uma reportagem desse tipo. Uma das pessoas que eu entrevistei me disse uma coisa que ressoou muito, que eles tratam pessoas como se fossem mera papelada, não tem nenhum tipo de humanidade nesse sentido, né? E é uma coisa um pouco assustadora, porque
como fala a reportagem, o El Salvador ainda hoje está em estado de exceção, que tecnicamente só poderia durar 60 dias, mas já foi renovado 36 vezes, e esse estado de exceção permite, além de colocar o exército nas ruas, né, não é a polícia só mais que faz a segurança e combate à criminalidade, é o exército com armas imensas, assim, você vê espingarda na rua, vê fuzil na rua, a cada esquina. Além dessa militarização, o estado de exceção, ele permite que pessoas sejam presas sem mandado, sem necessidade de provas, basta um telefonema, uma denúncia anônima, né, no canal de denúncias que foi criado pelo governo para que alguém seja considerado suspeito. Basta você ter uma tatuagem, mesmo que não seja uma tatuagem com símbolos das gangues de El Salvador, basta você ter uma tatuagem para que você seja considerado suspeito. Então, é uma sensação de que qualquer pessoa pode cair nessa rede a qualquer momento, né? Ela serviu, sim, para diminuir a criminalidade no país, mas muita gente está sofrendo por consequência disso. Imagino, com certeza. E ele também gosta, né, do apelido, podemos dizer assim, ele se diz o ditador mais legal do mundo. Por que isso? Assim, além dele passar essa imagem, né, de um cara moderno, o líder que usa boné e calça jeans e que conversa com os jovens e que é super ativo nas redes sociais, inclusive ele é um mestre das redes sociais, né? Ele é um grande comunicador, ele é muito mais um marqueteiro do que um presidente de vez em quando. Mas ele se diz o ditador mais legal do mundo, né? O mais cool, como ele falou, porque, de acordo com ele não é um ditador, né? Quando ele falou essa frase, era para dizer, olha, como assim eu vou ser taxado de ditador, sendo que no meu país pode ter protesto, pode ter oposição, e assim, eu deixo, né? Como assim? Então eu sou o ditador mais legal do mundo por conta disso. Mas pode ter protesto e pode ter oposição, entre muitas aspas, né? Porque desde que ele implementou o estado de exceção, ele usou esse mecanismo para concentrar o poder nas mãos dele, para reduzir o número de deputados na Assembleia Legislativa, para priorizar e favorecer o próprio partido dele, né, o Novas Ideias, e a partir disso mudou várias leis, inclusive avançou leis para manter esse sistema draconiano, esse sistema penal draconiano. E em relação aos protestos, eu cheguei a cobrir um protesto enquanto eu estava lá, junto com um protesto do Movimento das Vítimas do Regime, que é um grupo que se auto-intitula assim. E aí foi muito esquisito, porque durante o protesto eu pensei que fosse ter repressão, e não teve. Então, realmente, a ordem não é reprimir. Mas eu vi uma coisa acontecendo que eu achei muito estranho. Os policiais e os militares pegavam os próprios celulares para filmar o protesto, tirar fotos, e se aproximavam e tal. E aí depois eu perguntei para o líder do movimento o que era isso. Ele falou, eles tiram fotos para depois fazer reconhecimento facial, identificar quem estava lá presente. Aí essas pessoas são colocadas aí numa lista de monitoramento e, inclusive, muitas vezes as autoridades vão lá, batem na porta da casa da pessoa para intimidar. Então, pode ter protesto até certo ponto, pode ter oposição até certo ponto. Só a imagem, né? Que se você for ver na prática, não é nada disso, né? De fato, tem ali um regime bastante ditatorial, até, se a gente for pensar, né? Que você limita a liberdade de expressão das pessoas, a partir do momento que você está coagindo elas, né? Filmando, tirando foto e tal. E agora, voltando ao esquema prisional, né, que, enfim, ele construiu um presídio de segurança máxima, rápido, super
gigante, com a capacidade grande, apesar de ter superlotação também, esse é um dos problemas. E uma das denúncias, né, dos questionamentos que se fazem, além da superlotação, também tem tortura, né, além de pessoas que podem supostamente sumir, sem, a gente até viu no vídeo que você mostrou aí, sem ter relato, se ela morreu, se não morreu. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa parte para a gente, assim, das prisões em si. Sim. Essa mega prisão é assim, a joia da coroa do modelo Bukele de segurança. É o que ele usa em peças publicitárias. Mas tem muitas outras prisões no país que não são mostradas, né? A que se não tem acesso nunca. E o que eu descobri conversando com ONGs salvadorenhas e ONGs internacionais é que tem muito relato de, além de violência com as pessoas que foram presas, negligência. Então, muita gente morre por tortura e muita gente morre por negligência de não cuidar de algum tipo de condição médica ou por falta de água. Teve um caso que me contaram de um preso que tinha 24 anos de idade e faleceu de insuficiência renal. Uma coisa esquisitíssima. E depois descobriu-se que era porque ele não estava nem bebendo água, nem indo ao banheiro. Uma ONG que eu fiz uma entrevista enquanto eu estava lá, uma diretora de ONG, me deu um dossiê das vítimas, né, as pessoas que morreram dentro da prisão. Já tem um número confirmado de 383, mas ela fala que com acesso a informações de outras organizações e com denúncias de pessoas que preferem se manter anônimas, né, pessoas que conseguem, é raro, mas acontece, que conseguem sair da prisão para responder em liberdade, que denunciam situações. Com base nesses outros dados, estima-se que pelo menos 1.000 pessoas já tenham morrido depois de serem presas. Agora, Amanda, o Bukele nem sempre teve essa política tão restritiva, tão dura e abusiva, né, em relação à criminalidade. Em que momento que ele virou essa chave de uma forma mais radical? Então, em El Salvador, a ordem era negociar com gangues, né? Todos os líderes, desde que as gangues se formaram lá pelos anos 90, tentaram aplacar a violência por meio de um troca-troca, assim, de regalias com os líderes das gangues, que muitas vezes operavam da prisão, né? Eram líderes que eram presos e operavam da prisão, como acontece, inclusive, com o crime organizado aqui no Brasil e em muitos outros lugares da América Latina. E aí, em troca das regalias dentro do cárcere, os líderes pediam e orientavam, ordenavam que os membros de suas gangues que estivessem nas ruas reduzissem o nível de violência. Bukele, quando foi prefeito de San Salvador, que é a capital do país, fez a mesma coisa, e nos primeiros anos de governo dele, também continuou com a tática de negociação com as gangues. Ele nega isso hoje em dia, ele não admite, porque machucaria, né, essa imagem que ele construiu do implacável, linha duríssima contra o crime. Agora, no meio de uma rodada de negociações que entre o governo Bukele e as principais gangues do país, que são duas, a MS-13 e a Barrio 18, aconteceu um final de semana sangrento, um final de semana em que 87 pessoas foram assassinadas nas ruas, numa retaliação, assim, que essas duas gangues estavam em disputa, né? E depois disso ele decretou o estado de exceção. Isso foi em março de 2022. A partir de então que começou esse regime que a gente está vendo até hoje, né? Esse modus operandi
de linha dura, de intolerância total contra qualquer indício, qualquer cheiro de indício de criminalidade. Agora, ele tem sido elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também Javier Milei, líderes da direita aqui do Brasil, o próprio Pablo Marçal, até citava o exemplo dele na campanha dele que ele fez aqui para a Prefeitura de São Paulo, também Eduardo Bolsonaro. Esses líderes veem nele também aquela imagem de vamos combater a segurança a todo custo, né? Então, eu acho que tem uma identificação nesse sentido de, olha, ele conseguiu fazer como a porrada, de uma forma radical, drástica, suprindo direitos, leis, enfim, de uma forma completamente ditatorial mesmo, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente a influência, não sei se posso dizer influência, mas como ele se tornou essa figura que é uma referência hoje nesse aspecto para esses líderes, né, de extrema-direita, de direita. Uhum. E não só de extrema-direita, né? Você trouxe na sua reportagem que o Eduardo Paes está indo visitá-lo, não é isso? Exato. Olhando para os dados, realmente é impressionante, no sentido de que, assim, no auge, essas duas gangues que controlavam o país tinham 70 mil membros e elas... Era uma tirania, assim, total das gangues. Quem morava no território de uma não podia ir para o território da outra. Se cometesse um engano, se entrasse por engano, era executado sumariamente. Mulheres eram subjetadas a todo tipo de abuso e também tinha uma questão muito forte, que eu comentei um pouco antes, das distorções, né? As gangues em El Salvador tinham a sua renda, né, proveniente das extorsões, um pouco parecido com as milícias, né, aqui do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Agora, o motivo que ele ficou tão... que o Bukele virou uma referência tão grande é porque é preciso, sim, combater, né, esse tipo de situação. É impossível viver nesse tipo de situação, e ele conseguiu. E no Brasil, pelo menos hoje, a principal questão que os eleitores se preocupam é segurança. Então, e isso se repete em diversos países na América Latina, né? É uma das regiões mais perigosas do mundo que nunca conseguiu lidar com esse problema. Então, olham para Bukele como um farol nessa direção, né? E um farol também porque Bukele ele conseguiu esse resultado rápido. E isso é bom para quem está tentando se reeleger, né? Se manter no poder, continuar aí surfando uma onda de popularidade. Resultados rápidos são o que mais beneficiam políticos nas urnas, né? Então, uma abordagem de longo prazo, né, pode não ser tão benéfica nesse sentido. Só que a relação do Bukele com o Trump é um pouco diferente. A gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Claro, não, vamos lá, eu ia te perguntar sobre isso, era o próximo passo, que tem uma questão também, não só de, ser um símbolo, né, da segurança, da direita, essa questão, mas também de o governo de Bukele contribuir, de certa forma, né, não sei se é esse o termo, mas ajudar na deportação, né, na absorção também de presos, né, que estão nos Estados Unidos, que são deportados. Uhum. É engraçado até porque no ano passado, quando o Trump ainda estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele xingava o Bukele nas redes sociais porque por causa da chegada de imigrantes salvadorenhos no país, né? Desde que o Bukele chegou no poder, desde o início do estado de exceção, né, que foi em 2022, a quantidade de imigrantes salvadorenhos que vai para os Estados Unidos caiu mais ou menos 50%, porque muitos saíam por causa da violência das gangues. Mas mesmo assim, o Trump continuava xingando ele nas redes sociais.
E aí isso mudou completamente, né? Depois que o Trump assume a Casa Branca, Bukele surge aí como um aliado para o projeto da maior deportação da história americana, como o Trump costuma chamar a sua política migratória, né? Porque Bukele ofereceu as suas prisões, especialmente essa mega prisão, né, que é o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, que foi construído para abrigar, para prender os gangsters de El Salvador. Bukele ofereceu as suas cadeias para receber deportados dos Estados Unidos, de todos os países. Inclusive, falou que estaria aberto a receber também criminosos americanos, o que, pela lei dos Estados Unidos, seria, no mínimo, controverso, né? Você deportar um cidadão do país para ficar preso em outro lugar. Em troca desse presente para o Trump, né, o Bukele recebeu $6 milhões pelos primeiros cerca de, acho que 280 venezuelanos que foram deportados recentemente para lá. Mas aí também, quem está acompanhando o noticiário sabe que no meio dessa leva de pessoas, né, que o governo dos Estados Unidos diz fazer parte de uma gangue venezuelana, que chama Trem de Aragua, foi por engano um salvadorenho que não tinha nada a ver com isso. Que agora o governo americano está falando que não, na verdade ele era realmente um gangster salvadorenho, mas já admitiram que foi um erro administrativo que levou à deportação de um homem que chama Kilmar Abrego Garcia. E agora esse homem simplesmente está num limbo, porque o governo dos Estados Unidos diz, não posso fazer nada, ele está sob custódia de El Salvador, e El Salvador fala, bom, devolver esse homem para os Estados Unidos não é minha responsabilidade, se ele precisa ir para lá, os Estados Unidos que tem que tomar uma iniciativa. Então, ele está num limbo legal, né? Ele foi deportado ilegalmente porque ele tinha autorização de residência nos Estados Unidos e ele tinha uma ordem contra a deportação, porque ele corria risco de perseguição no próprio país. Agora, esse sistema de prisão em massa, ele também pode se tornar uma bomba relógio, né? Porque a partir do momento que você vai confinando de forma completamente arbitrária, sem direito a nada, né? E numa prisão extremamente dura, a gente viu ali nas imagens que você trouxe, parece uma máquina, né? As pessoas, a audiência de custódia são 800, sei lá quantas por dia, né? Naquele determinado momento. Então, assim, as pessoas não têm direito a se defender, não têm direito a fazer nada, não têm direito a... Mesmo a alimentação tem limitação, né? Você citou aí o exemplo da água, de uma pessoa que morreu por conta disso. Então, eu acho que talvez isso, você resolve um problema momentaneamente, resolve do ponto de vista, assim, de um aspecto específico, né? Olha, aparentemente a gente consegue andar na rua sem morrer, né? Se você for olhar do ponto de vista da população, tem esse aspecto positivo, né? Porque a população que está ali no meio das gangues e que não conseguia nem fazer a sua rotina, né? Ia à escola, ao supermercado porque poderia morrer ou que era extorquido a todo momento. A partir do momento que chega uma política de segurança que te liberta disso, você vai achar aquela política o máximo, não importa se ela é radical ou não é. E não está nem te afetando, né? Do ponto de vista, não tem ninguém ali que, no seu alcance, claro, eu acho que quando ela afeta de alguma forma, a pessoa pensa diferente. Mas para ela só é um motivo de libertação, dela poder conseguir viver e ter a rotina dela ali minimamente. Então, nesse aspecto, essas pessoas acham positivo e é super plausível você achar positivo isso, porque você consegue viver de uma forma minimamente digna, né? Mas, por outro lado, esse excesso de prisão, de detenções sem critério, elas podem se virar para a própria sociedade depois, né? Com certeza. É uma barganha muito perigosa você receber benefícios no presente
e colocar o seu futuro nas mãos de um cara que concentra o poder, né, nele próprio. Vejamos o exemplo da Venezuela, né? Quando Chávez é eleito, inicialmente a população o apoia muitíssimo, a vida melhora, a economia melhora, ele ganha muitíssimo apoio, e olha para onde está a Venezuela hoje em dia, né? Esse poder que vai se acumulando, e também essa vontade de você poder viver bem hoje, né? A gente tem que olhar com muito cuidado essa barganha entre o benefício hoje versus o futuro, né? E principalmente a democracia amanhã. Pois é, né? Você fica imaginando como que essas pessoas que foram presas dessa forma, sem direito a nada, às vezes sem ter cometido crime nenhum, como que essas pessoas confinadas por sei lá quanto tempo vão sair dessa situação? Ou as famílias daquelas pessoas que foram presas e que não tiveram nem resposta, como que elas vão ficar? Como elas vão reagir? Então, tudo tem uma consequência, não tem como, né? Agora, eu falava desse ponto da população, desse ponto pensando o aspecto positivo disso, em que a população, no olhar de quem sofre, de quem está ali no dia a dia, olha a gestão de Bukele como algo positivo, e aí você consegue entender diante de uma perspectiva de falta de perspectiva, né? Porque você não conseguia fazer nada. Aí você conversou com essas pessoas, né? Traz um pouquinho mais dessa impressão que você teve das pessoas que apoiam essa política, independentemente se ela é muito radical ou não na avaliação deles. Uhum. Olha, tem quem compare Bukele a Deus, assim, ou que diga que ele fala com Deus, que ele tem uma conexão direta ali, mas porque olham realmente para ele como um salvador, um messias, e ele é muito eficaz em reproduzir essa mensagem e se aproveitar, né, dessa imagem. Como eu disse, de vez em quando, ele é mais marqueteiro do que um presidente. E ele usa muito as redes sociais, ele é um super TikToker, então ele se retroalimenta, assim, dessa percepção que parte da população tem dele. Porque esse problema das gangues, ninguém nunca tinha conseguido resolver, entre as muitas aspas, né, com todas essas questões e todas essas vírgulas que a gente tem discutido agora na nossa conversa, mas ninguém nunca tinha conseguido fazer nada parecido com o que aconteceu agora, né, de realmente ser possível circular livremente, né? Parece uma coisa tão básica que a população de El Salvador nem tinha acesso, né? Basicamente não eram cidadãos do país El Salvador, eles eram cidadãos do bairro onde moravam porque não podiam sair de lá, né? Tinha muitos casos de bairros divididos ao meio, e aí a escola ficava na parte da gangue MS-13, e aí as crianças que moravam na parte da gangue Barrio 18 não podiam estudar. Mas o motivo, né, porque apoiam o Bukele, porque antes tinha dois principais partidos, né, um de direita e um de esquerda, e esses partidos eles ficavam se revezando no poder, se alternando, e eles nunca conseguiram resolver o problema das gangues. Então o Bukele realmente apareceu como um outsider político, né, alguém de fora, contra o establishment, contra a política tradicional, oferecendo uma coisa nova que não tinha sido tentada antes. Então ele realmente parece um enviado dos céus, assim, para muitas pessoas. Sim, e é compreensível também, né, desse ponto de vista. Agora, a imprensa, como que você observou, como que a imprensa trata a gestão dele, como que isso é falado dentro do país? Uhum. É engraçado que, assim, eu fiquei lá por uma semana,
indo ao supermercado, indo à farmácia, nas espécies de barraquinhas de jornais que tem nesses estabelecimentos, só tem jornal do governo. É muito engraçado. E aí todas as manchetes são, obviamente, favoráveis ao governo. Agora, existe sim imprensa livre em El Salvador, principalmente online, né, na internet, só que é livre, de novo, até só certo ponto. Da mesma forma que pode ter protesto e que pode ter oposição, pode ter imprensa livre, né? O principal jornal de lá chama El Faro, e os jornalistas do El Faro fizeram várias denúncias de que eles estavam sendo vigiados pelo governo depois da gestão Bukele ter comprado um sistema de vigilância israelense que se chama Pegasus e usado esse sistema para poder ficar lá olhando os dispositivos de jornalistas que escrevem críticas ao governo. E, além disso, a Assembleia Legislativa, que hoje é controlada pelo partido do Bukele, por amplíssima maioria, né? A Assembleia Legislativa ela tem 60 assentos e o partido do Bukele tem 56. Então, essa Assembleia, que a deputada da oposição com quem eu conversei lá me chamou de uma sucursal, né? Uma extensão da Casa Presidencial, aprovou uma lei que permite que jornalistas que publiquem, entre aspas, reportagens que provoquem pânico na população possam ser presos. Então, de novo, existe imprensa livre, e a imprensa lá trabalha muito bravamente, mas é livre só até certo ponto. Agora, um outro aspecto também a população, não só no Brasil, né? Você vê aí a popularidade do presidente Lula por causa da inflação, em qualquer lugar do mundo, porque mexe com o bolso das pessoas. Como que é a economia lá? O que ele conseguiu algum avanço, né? Porque as pessoas têm essa percepção também, ou vinculam também, de certa forma, o estado financeiro, né, das pessoas, das famílias, à gestão dele também, ou são coisas que ficam andando muito separadas? Olha, é que as gangues antes, elas, por conta da questão da extorsão, elas comiam muito dinheiro das pessoas, né? O senhor que a gente escutou na reportagem falou em $100 mil, ele disse para mim em cerca de 12 anos, né, que ele perdeu. E estima-se que as gangues comiam mais ou menos 16% do PIB. Nossa, imagina, é um absurdo, né? Não, e aí no caso desse moço que você citou, né, $100 mil, dólares ele perdeu, porque teve que dar. Então, assim, parte da renda das pessoas era comida por conta de que tinha que beneficiar, tinha que dar para as gangues. É um absurdo, mas enfim, conta. Exato. E depois, então, quando o domínio das gangues foi quebrado, teve um super alívio inicial, né? O comércio floresceu, surgiram muito mais lojas e restaurantes, essa questão de comer muito do PIB também agora não existe mais, mas antes a grande preocupação dos eleitores salvadorenhos, obviamente, era a segurança, porque era tudo o que era possível olhar, tudo o que era possível sentir no dia a dia. Uma pesquisa recente da Universidade Centro-Americana, em São Salvador, mostrou, porém, que desde o ano passado, mais ou menos, a questão de segurança tem caído para segundo lugar e a questão da economia subiu para primeiro. E hoje em dia, mais de 40% da população de El Salvador ainda vive em subemprego. Muita gente trabalha informalmente. Nos arredores do centro histórico de El Salvador, dá para perceber isso muito fisicamente, porque é cheio de tendas, assim, com vendas de objetos falsificados, e essas tendas que parecem tendas itinerantes, porque essas pessoas são muitas vezes tiradas de lá. Me deu a impressão
de um bairro inteiro como a 25 de março em São Paulo, sabe? Então, isso vai chegar para morder o Bukele, acho que mais cedo do que tarde. Sim, com certeza. Amanda, muito bom conversar com você. Parabéns pela reportagem. A gente está aí trazendo, então, a capa da Veja, que está aí nas bancas desta semana. Olha só, o Vale Tudo contra o crime, trazendo, então, essa política super controversa adotada pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tem muitos questionamentos em relação a direitos humanos, abusos, tortura. Obrigada. Tem também um trechinho da reportagem que a gente vai mostrar para vocês também na tela. Olha aí, linha dura, radical, a vida como ela é em El Salvador, sob o regime de exceção de Nayib Bukele, que transformou um dos países mais violentos do mundo em um modelo de segurança admirado pelos resultados e questionado por violações aos direitos humanos. Parabéns, viu, Amanda? Obrigada, foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Marcelo. O prazer foi todo meu. Espero que o leitor curta aí mergulhar um pouco no que é El Salvador hoje. Sim, até para servir como exemplo, né, discussão ou não. Bom, gente, obrigada pela participação, pela audiência. Lembrando que todo o nosso conteúdo produzido em vídeo está no Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Até mais, tchau, tchau.